bater um papo enquanto eu tomo meu café, hoje eu quero conversar com vocês sobre a casa. Desde que desde que eu mudei pra cá, né, que eu comecei a mostrar a casa, até de forma indireta, um monte de gente começou a me perguntar: Paula, você tá morando em chalé? Que bonito, tal, que tá o fundo, isso daí é painel, o que que é e tal. Então, bora conversar com vocês sobre a casa de madeira. Se vocês quiserem, eu posso fazer alguns vídeos a respeito. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui embaixo as dúvidas, que eu posso fazer um vídeo só respondendo dúvidas a respeito da casa de madeira. Eu sei que como é uma coisa bem diferente, as pessoas têm curiosidade mesmo, isso é normal. Inclusive, vocês acreditam que já bateu gente aqui na minha porta querendo saber da casa? Pedindo pra gente abrir a casa pra poder a pessoa ver como que é? Porque não acreditava que a casa era de madeira, ela queria pegar na parede, tipo assim. Pois é, gente. Então, vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo. E eu quero conversar com vocês principalmente a respeito da parte financeira, tá? Por quê? A parte financeira é uma parte que faz muita gente brilhar os olhos para a casa de madeira, mas eu quero já falar para vocês que a real é que não é muito bem assim não, tá? Vamos falar sobre isso então. E, bom, deixa eu só contar pra vocês como que a gente chegou na casa de madeira. Pode, rapidinho, vou ser breve, prometo. A gente queria construir aqui desde que a gente comprou. A gente comprou o lote em 2020, final de 2023, né? Então, desde que a gente comprou aqui, a gente já estava pensando e se programando, se planejando para construir. E aí, a gente não sabia como que a gente queria, né? Eu tinha uma ideia, o Paulo tinha outra, enfim. Minha ideia era fazer uma casa mais simples mesmo, e depois a gente melhorando ela, só que de alvenaria. O Paulo também, essa era a ideia dele, né? Então a gente já batia com essa ideia, ou seja, com isso a gente estava alinhado. A gente não estava alinhado, era como que seria feita a casa. Ele sugeriu a questão da casa de madeira. Né? Eu já tinha lido a respeito de casas pré-moldadas, no caso a casa de madeira ela é pré-moldada, né? Então ela é uma casa de encaixe e é por isso que ela fica pronta muito mais rápido do que a casa de alvenaria de fato. Mas eu já tinha lido casas pré-moldadas de concreto e tal, porque eu não sei por que eu nunca tinha me interessado por casa de madeira. E aí ele falou: Paulo, eu acho muito lindo casa de madeira. Eu vou num condomínio atender e tem uma casa de madeira que toda vez eu passo lá na frente eu fico olhando para ela porque eu acho ela linda. E aí eu comecei a pesquisar mais a respeito de casa de madeira, comecei a ir atrás e tudo mais, e comecei a entender, né? Pouco se fala de casa de madeira aqui, de uma forma real mesmo. Normalmente, quando a gente vê pessoas falando, são pessoas que vendem a casa. Então eu achei pouco conteúdo e por isso é uma das coisas que eu quis vir fazer conteúdo para vocês a respeito disso, para facilitar a vida de quem quer pensar a respeito de casa de madeira. Só depois que a gente fez a casa que a gente viu que não era só a gente que tinha muita dúvida. Tem muita gente que tem muita dúvida, tem interesse em fazer, mas tem muita dúvida se faz ou se não faz. Minha prima mesmo, que é engenheira, ela veio me perguntar a respeito da casa. Ela falou: achei linda a casa, achei maravilhosa, quero fazer uma assim, mas eu preciso saber como que é a viabilidade, quanto que custa, quais são os problemas da casa de madeira, para saber se realmente, de fato, a gente interessa em fazer a casa de madeira ou se a gente vai ter que fazer casa de alvenaria convencional. Bom, então, sendo assim, tô aqui pra gente conversar a respeito disso e nada mais justo que começar com a maior dúvida que vocês me mandam, que é: Paula, casa de madeira é realmente mais barato, muito mais barata do que a casa de alvenaria? E eu vou te responder o seguinte: isso é o que a construtora quer te vender. No final das contas, vai sair elas por elas, tá? Pelo menos na nossa experiência. Tem como ela sair muito mais barata? Tem. Mas a partir do momento que você está construindo sua própria casa, eu imagino que você não vai querer submeter a sua própria casa a coisas muito baratas. E eu já vou conversar com vocês a respeito disso. Bom, só contextualizando vocês aqui, né? Então, a casa, eu não conhecia direito a casa de madeira. O Paulinho falou que tinha casa de madeira, que ele ia no condomínio e ele via a casa e que ele achava linda a casa. E aí eu comecei a pesquisar e falei: bom, pode ser uma opção, vamos conhecer. Então, a gente começou a rodar aqui na nossa região, né, tanto em BH mesmo, como nas cidadezinhas pequenas que tem aqui próximas, que tem construtoras de casa de madeira. E aí a gente começou a conhecer, a ver as diferenças de madeira, porque tem tudo isso, né? Inclusive, a construtora que a gente contratou não é a mais barata, porém, é a que a gente confiou mais e é a que a madeira que a gente percebeu, ela é boa e ela não tem cheiro. Né? Existem outras construtoras que a gente chega
E a madeira, ela é um pouco mais frágil, dá para você ver que ela é mais frágil, que é uma madeira mais leve, que dá a impressão que se você encosta na parede, a parede vai quebrar, sabe? Não é o caso da nossa, né? Na nossa, a gente optou por madeira de demolição mesmo, porque, assim, quando você vai começar a estudar, pode ter outras diferentes e tal, mas quando você vai começar a estudar, você começa a perceber que existem vários tipos de madeira. E alguns tipos de madeira, elas têm cheiro, elas empenam. Por quê? A madeira, ela é de encaixe, certo? Então tem uma pilastra, olha aqui, ó. Esse aqui é uma pilastra, tá vendo essas duas pilastras assim, que estão assim na vertical? Elas são a coluna do encaixe. Essas de horizontal, elas vão encaixando uma dentro da outra ali. E aí o que acontece? Quando a madeira ela é ruim, ela começa a pegar sol, ela começa a pegar chuva, ela começa a pegar várias coisas e ela começa a dar frestas, porque ela começa a se moldar, ela muda. Tem épocas que ela vai inchar, tem épocas que ela vai diminuir, então ela muda de acordo com isso. E por conta disso, dependendo da madeira, fica muito mais espaçado, dependendo da madeira fica menos. E pelas nossas pesquisas a gente descobriu que essa madeira que a gente escolheu, ela fica menos. Então, por conta disso, no final das contas, a madeira nossa custou mais cara do que vários lugares que a gente viu. Tem lugares que te dá a opção de escolher madeira, né? Tem como você fazer com a madeira mais simples, mais baratinha, tem como você fazer com a madeira melhor, né? Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês é, a primeira coisa que você tem que fazer, quer casa de madeira? Show! Pesquisa a respeito da madeira que você está comprando. Porque dependendo da madeira que você vai comprar, você vai passar raiva. Porque imagina só, você tá de boa aqui na sua casa, de repente você olha para a parede e tem uma fresta gigante, né? De luz, assim. Então, assim, isso vai acontecer se a madeira não for de boa qualidade, tá? Então, assim, escolhemos essa construtora, porque, não vou falar nome de construtora, gente, não quero fazer propaganda para ninguém, e também a gente teve algumas coisinhas contra a construtora, tá? Então, assim, a gente escolheu essa construtora justamente pela qualidade do material. Quando eles vendem pra gente, eles falam o seguinte, olha só, a sua casa, ela vai custar muito mais barato do que a casa de alvenaria. A casa de alvenaria na nossa região, ela está custando em média de R$2.000 até R$2.500 o metro quadrado. A casa de madeira, ela vai custar de 900 a 1.500. Então é muito, mas é muito mais barato, né? Dependendo do valor aí, é quase que a metade do preço. Ou seja, a casa de madeira, ela realmente vai custar mais barato. Beleza. Quando eles vão te vender a casa, eles te mostram um monte de plantas ali pré-prontas. E se você escolhe em cima da planta, ela sai mais barata do que se você faz a planta do zero, né? E isso porque, muito provavelmente, eles fazem de uma forma que eles já sabem a quantidade de madeira que eles vão gastar e tudo mais, então eles já te deixam um preço ali, né? E a gente escolheu uma casa do jeitinho que eu queria, uma casa ampla, uma casa com pouca parede, pouca divisória, só as que tem necessidade mesmo, tipo as de quarto, de banheiro e tal, pouca divisória. Ela é ampla, mas ao mesmo tempo ela é pequena, né? É uma casa que você se sente à vontade aqui dentro, é uma casa aconchegante ao mesmo tempo. Enfim, é do jeito que eu estava imaginando mesmo de fazer quando eu estava pensando em fazer ela de alvenaria. E aí, a única mudança que teve, que você consegue fazer algumas mudanças, foi que ao invés da gente pegar uma área de garagem, eu preferi pegar essa área e construir um banheiro de suíte, porque na hora que eles vendem lá pra gente, essa casa aqui específica, ela não tem 2 banheiros, ela tem um só. Então eu preferi não fazer a garagem e fazer a suíte. E foi a melhor escolha que eu fiz, gente, porque a garagem a gente já tá até pensando em fazer diferente do que tava ali na planta, né, da arquiteta. Show! Quando você contrata, uma das coisas que a gente não sabia é isso, né? Que você tem ali a planta e a gente achava que a gente comprava a planta e pronto, não tinha que mexer com o arquiteto e tal. Mas, na verdade, a gente tem que contratar uma pessoa para fazer o projeto arquitetônico, tudo normal, como se fosse a casa de alvenaria normal mesmo, né? A gente achava que esse valor que a gente pagava ele já estava incluso tudo isso, mas na verdade não tá, né? Então, assim, isso foi uma das coisas que pegou um pouco a gente de surpresa, mas tudo bem. Eles falaram pra gente também que a gente ia gastar, que o que ia determinar o preço final da nossa casa seria o acabamento. A real é que não é bem assim que funciona, tá? O acabamento, sim, ele é caro, mas ele custou muito mais barato do que a maioria das outras coisas que a gente teve que comprar no final das contas, ok? Então, assim,
Já vou falar para vocês de antemão, para não ter que ficar esse suspense todo. A nossa casa, ela saiu R$ 2.520 o metro quadrado, tá? Nossa casa, ela tem 96 metros de área construída. E essa área construída saiu R$ 2.520, ok? Então, tá muito longe, né? Dos 900 a 1.500 que eles falaram. E aí você fala, mas você colocou melhor acabamento. Não é bem assim. Claro, a gente não escolheu o acabamento mais barato que tinha. Né? A gente poderia ter escolhido ali, quando fala de piso, por exemplo, poderia ter escolhido um piso mais baratinho e tudo mais. Mas a gente queria coisa boa também. Mas não ficou esse preço por causa do nosso acabamento. Não ficou. Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente saiu lá da construtora, que a gente já tinha fechado o negócio, já tinha assinado o contrato, a gente já deixou o nosso carro de entrada. E aí o nosso carro ele valia 103 mil na FIP, porque a entrada do carro, se ele não tivesse com nenhum tipo de avaria nem nada, ele iria valer o valor da FIP. Então a gente já deixou lá o valor de 103 mil, assim que a gente foi lá. E aí, segundo eles, né, de acordo, na verdade, com o cálculo deles, ia ficar, a gente ia ter que colocar mais aí, talvez uns 50 mil, 60 mil. Mas a verdade foi muito diferente, a gente colocou mais, acho que foi mais 150 ao longo do ano. Hein? Ao longo do ano nada, mentira, ao longo da construção, né? Bom, quando a gente faz o contrato, a gente acredita que está tudo incluso, basicamente. Né? Que eles vão dar quase que tudo. Mas a verdade é que aquele valor que você paga para a construtora, ele só é de mão de obra e de madeira. Ele não tem mais nada incluso. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, que as partes frias, né, elas têm que ser de alvenaria. Então, no nosso caso, são 2 banheiros aqui, a lavanderia, né? Então, essa parte fria aqui, eles não tá incluso. Então, o que está incluso é a parede, que vocês estão vendo, essa parede aqui estava inclusa, né? A mão de obra para eles fazerem tudo isso aqui já estava incluso, mas é só isso. Não tinha mais nada incluso, tá? Então, assim, a real é que no final das contas saiu muito, mas muito mais caro do que a gente imaginou, tá? Então, por exemplo, a gente morria de rir, agora a gente ri, né? Na hora a gente estava desesperado, assim, porque a gente fez a casa na raça. E aí a gente estava começando a entrar em desespero pelo seguinte: chegava boleto. Não era boleto assim de R$ 800. Quando chegava um boleto de R$ 800, a gente ficava feliz, soltava até foguete. Mas os boletos que chegavam pra gente era 10 mil, 15 mil. Nossa, gente, é desesperador. Desesperador, sabe? Então, por exemplo, telha, essas coisas tudo a gente tem que comprar. Caminhão de areia a gente que tem que comprar. Caminhão de brita a gente tem que comprar. Cimento a gente tem que comprar. Fazer a fundação a gente que tem que fazer. Tudo a gente que tem que fazer, né? Então, esse valor que eles passam pra gente, esse valorzinho que eles passaram pra gente de o valor do metro quadrado, basicamente é o valor de madeira barra com mão de obra. O resto não está incluso não, tá? Então, fique esperto com relação a isso. Se você está vendo que o trem está ficando barato demais, desconfia, que não tem nada disso. Provavelmente vai praticamente dobrar o valor, ou mais que dobrar o valor, tá? Que você passou. E que foi o nosso caso, né? Mais que dobrou o valor. Enfim, aqui em casa a gente acabou escolhendo a gente não escolheu os melhores acabamentos, mas a gente também não escolheu acabamento ruim. A gente escolheu as coisas de parte de dentro, estrutural da casa, a gente escolheu os melhores. Então, por exemplo, parte de tubulação a gente escolheu os melhores. Os fios elétricos a gente escolheu os melhores, aqueles mais grossos, né? Que não tem. Porque a gente já pensa assim, é casa de madeira, imagina se der um curto-circuito, a casa inteira pega fogo, né? A gente sabe que não é muito bem assim, essa questão de fogo foi uma coisa que vocês me perguntaram muito também. A madeira tratada, ela não pega fogo assim, né? Essa madeira, inclusive, é a mesma madeira, o tratamento é bem parecido com o tratamento dessas pessoas que fazem artesanato em madeira, tipo vela, por exemplo, em madeira. A madeira não vai pegar fogo, por quê? Porque a madeira é tratada e ela não pega fogo, né? E aí, então, você pode queimar sua vela tranquilamente lá na madeira. Mas, de qualquer maneira, fica muito mais caro. Muito, mas muito mais caro. Gente, vocês querem ver o desespero, o meu desespero? Quando começou aqui, começou em setembro, né? Dia 14 de setembro, eu tive minha viagem para o Peru. Até postei aqui, vocês assistiram, né? E aí, eu fiquei 15 dias fora. Voltei em outubro. A hora que eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, Paulinho, eu tô doida pra ver a casa. Ele falou assim, você vai
ficar chateada com o que tem lá ainda. Falei, não, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Beleza, na hora que ele me trouxe aqui, e que eu vi que a gente já tinha gasto mais de 100 mil reais, e que não tinha nada, nenhuma parede em pé, que a gente gastou 100 mil reais no chão, 100 mil reais literalmente ficou soterrado na terra. Tá embaixo da terra. Porque teve que fazer fundação, tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, nada disso está incluso, e tudo isso é valor que a gente tem que pagar na parte. E aí, eu entrei em desespero, eu falei, cara, quase 100 mil reais enterrado aí. Ele falou, quase 100 mil reais enterrado. Então, nossa, foi que começou meu desespero. Eu falei, meu Deus do céu, a gente não vai dar conta de fazer essa casa não, nós vamos ter que financiar e tal, não, vamos tentar até o último respiro e tal. Foi assim que a gente fez, por isso que nossa casa não tem nem sofá, não tem, vocês viram no vlog, né? Não tem sofá, não tem guarda-roupa, enfim. Né? Não tem nada disso, mas se Deus quiser, rapidinho, gente... Rapidinho não, mas se Deus quiser, esse ano ainda a gente consegue colocar essas coisas. Mas, de qualquer forma, essa parte financeira da casa, que é uma das partes que as pessoas mais pensam na possibilidade de fazer uma casa pré-moldada de madeira, as pessoas acabam se estrepando. Foi o nosso caso. A gente não achou que a gente ia gastar tanto a mais, esse tanto a mais do que a gente gastou. Claro, teve coisinhas a mais ainda, né, que a gente já colocou aqui na casa e tal, que não estavam inclusa na obra. Então, a parte da mão de obra deles é só válida para a casa. Então, por exemplo, você precisa colocar um portão, eles não vão colocar. Né? E se for colocar, eles cobram a parte. Né? Então, no final das contas, gente, a casa que a gente estava esperando custar 150 mil, né, a casa em si, ela acabou custando quase 300 mil, tá? E isso com as coisinhas que a gente colocou que não estava inclusa na casa, que não faz parte da casa. Então, assim, a gente calcula que a casa, só a casa, ficou 2.500 metro quadrado, 2.520 metro quadrado, tá? Tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa. A gente não colocou garagem ainda, a gente está decidindo onde que vai ficar a garagem. Por quê? Pelo seguinte, porque quando a gente decidiu não colocar garagem e optar pelo banheiro, a gente acabou agora vendo que tem muito espaço para além do espaço que tinha lá no projeto. Então a gente está pensando em colocá-la lateral, não na frente da casa, para não matar a casa, sabe? Então a gente está pensando ainda o que a gente vai fazer. A parte lá de trás ainda não tem nada, a gente não conseguiu gramar a casa, né? Tá tudo na terra ainda. Então essas coisas a gente vai tendo que fazer aos poucos. Mas a grande questão é, casa de madeira custa infinitamente mais barato do que a casa normal? Não custa infinitamente mais barato. Onde que você ganha na casa de madeira? Você ganha em alguns aspectos, como tempo, né? Então, assim, o tempo dela ficar pronta é realmente muito mais rápido. Quando a gente comprou, eles prometeram de 3 a 4 meses para ficar pronto. Na verdade, não ficou pronto nisso. Né? A gente começou em setembro, terminou em fevereiro. Então, foram aí 6 meses de obra, mais ou menos, né? Não está 100% pronta ainda, né? A equipe da obra tem que vir aqui ainda arrumar algumas coisas, como a questão da luz. Eu mostrei para vocês no vlog que ainda não está pronto, eles ainda não vieram arrumar, tem que instalar a torneira, tem que instalar algumas coisas aqui ainda. E meu marido tá até ficando irritado, querendo chamar outra pessoa. Eu falei, não vai chamar, deixa eles virem. A gente já não pagou, então eles têm que vir aqui resolver o problema. Né? Então, tem essas coisinhas aí em pendência ainda para resolver. E é isso, você ganha nisso, você ganha no tempo. Realmente o tempo é muito rápido, tá? Muito, muito rápido. Mas com relação a valor, pô, fala que é mais barato, mas não é mais barato coisa nenhuma, tá? Eu diria até que talvez pudesse até ser um pouco mais caro do que é. Quando você olha lá a discriminadinho, né, o que você pagou, só de mão de obra, gente, 75 mil reais, tá? Só de mão de obra. Então é isso. É isso. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês com relação ao financeiro. Se você tem alguma outra dúvida com relação à casa, deixa aqui embaixo. Eu posso vir fazer mais esse vídeo, né? Esse café com prosa aí. Eu acho que vou até fazer um quadro café com prosa. Quando eu tomo meu café da manhã e me organizo para o dia, eu venho aqui e bato um papo com vocês rápido. E aí a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês aí ao longo do tempo. Com relação à casa, com relação a outras coisas também, viagem, por exemplo, e tal. Mas se quiser deixar dúvidas sobre a casa, pode deixar aqui embaixo, eu vou ter um imenso prazer de responder. Ou então deixa lá no Instagram, @silveriopaula. Vocês vão ver lá o meu dia a dia e tal, mas mais como veterinária do que como viajante e tudo mais, né? Como vocês veem aqui.
A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!